Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz, que nos guiam, inspiram e protegem, com alegria e paz no coração, damos boas-vindas a vocês para mais um Evangelho no Lar, agradecendo, Senhor, pelo dia de hoje, mais uma oportunidade encarnatória de melhorarmos enquanto espírito, evoluindo e aprimorando nosso senso moral e podendo ajudar aqueles que nos cercam, exercendo a verdadeira essência do Espiritismo, que é amar uns aos outros como os irmãos que somos. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus falava por parábolas. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Eu falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. É de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto que ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido de suas palavras, expondo seu pensamento sob uma forma figurada, que nem todos conseguiam compreender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos: eu falo ao povo por parábolas porque não estão ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhes tudo seria inútil. Porém, eu digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. E dessa maneira, mostra o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Esse pensamento não significa que é preciso revelar precipitadamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria em vez de esclarecer.
Bom, essa passagem aqui me faz pensar o seguinte: é nosso dever levar por onde formos o Evangelho, essa sabedoria divina que nos faz progredir e ascender espiritualmente. Porém, como foi dito aqui, muitas pessoas ainda são cegas para esses ensinamentos, alguns por questão de oportunidade, falta de oportunidade, melhor dizendo, outros por teimosia ainda, por resistência, né? Outros por fazerem questão de não conhecer nenhuma religião, por terem aversão a algum tipo de resistência nesse sentido. Então não adianta a gente ficar falando explicitamente de encarnação, de expiações, de livre-arbítrio. Para quem não quer ouvir, nós estaremos sendo inconvenientes, arrogantes, antipáticos, né? E assim como Jesus, para pregar o seu evangelho naquela época, falava por parábolas, nós podemos levar o que sabemos, o que sentimos, o que acreditamos de inúmeras formas. Primeiro com o nosso exemplo. É preciso que a gente viva na prática o que a gente acredita, para não sermos hipócritas. E depois, a gente pode falar de amor, de caridade, de justiça, de verdade, de tantas formas, não é? E assim é, com a encarnação, com a vida após a morte, com o plano espiritual, com a obsessão. Podemos falar disso tudo de outro sentido. Então que a gente use, né, a sabedoria que nos foi dada para a gente poder inspirar os outros, para a gente ter o poder da sintonia com o alto, para no momento certo, da forma certa, a gente conseguir levar uma palavra de apoio, de crescimento, de verdade para quem está precisando, sabendo alcançar aquele coração. Então que a gente possa desenvolver essa forma de falar com o outro das coisas de Deus, sem espantar, sem incomodar, sem afugentar. Pelo contrário, convidando-as de alguma forma a se interessarem por essas energias, por essas sensações. Nossa, mas Joana quando conversa comigo, eu fico tão calmo. Vou passar a conversar mais com Joana. Nossa, Joana não me julga. Quando eu tenho algum problema, a Joana só me abraça e diz que está ali para me ouvir. Nossa, Joana traz uns exemplos de vida tão bonitos que fazem eu aprender tanta coisa. E assim, meus amigos, no amor, como Joana, é um exemplo, viu? Qualquer Joana. Como Joana sabe chegar na vida dessa pessoa que eu exemplifiquei, nós podemos também fazer morada em vários corações através do nosso exemplo e da nossa boa vontade. Então, para isso, basta que a gente esteja em sintonia, que a gente não seja vaidoso e arrogante em querer impor o que a gente acredita a ninguém. Ninguém muda pela nossa vontade, só se muda por querer. Então que a gente possa sempre ser essa ponte, essa ferramenta de Deus a serviço do amor. Abertura aleatória do livro Lições do Evangelho para a Vida Prática. Como amadurecer sem perder a simplicidade das crianças? Como recuperar a criança interior sem ser infantil? Haveremos de convir que não é muito fácil encontrar respostas satisfatórias para tais questões, a não ser que a criatura já tenha uma natural propensão
para esse comportamento. Afinal, as pessoas com as quais lidamos todos os dias são, tanto quanto nós mesmos, espíritos em evolução, manifestando suas peculiaridades, qualidades e defeitos. Se nos apercebermos já dispostos ao aprendizado superior, torna-se nosso dever intensificar as qualidades próprias em meio aos conflitos que a convivência com os diferentes pode proporcionar. Olha aqui de novo o casamento, com a mensagem. Então, se a gente convive com pessoas diferentes, que pensam diferente da gente, que têm uma fé diferente, que acreditam em algo diferente ou não acreditam em nada, há um porquê. Então, que a gente possa ter esse espírito de querer sempre ajudar, fazer o bem, crescer junto. Cada um à sua maneira, cada um no seu nível evolutivo, cada um da sua forma, mas amando aqueles que nos cercam. Vamos deixar separada a água e que ela possa ser fluidificada pela espiritualidade, tornando-se um bálsamo, um remédio tanto para o corpo quanto para a alma, e que ao ingeri-la a gente mentalize não só a nossa cura física e espiritual, mas também a daqueles que amamos e aqueles que precisam nesse momento de uma vibração mais intensa, de cura, de saúde, de fortificação e resiliência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.